Ei, amigos, amigos de tanto tempo, amigos que pelo menos nesse período aí da pandemia, nós estivemos tão juntos, estudando, refletindo, conversando a respeito das coisas da doutrina, da vida, de Jesus. Veja bem, percebemos que chegou a hora de nos aproximarmos um pouco mais. E nós vamos, a partir de agora, responder às perguntas de vocês. Então, você vai usar, olha esse link aqui embaixo. Aqui você vai encontrar um questionáriozinho para você dizer o que você quer saber e dizer seu nome. Se você quiser gravar um vídeo, você grave e mande para nós. E nós vamos começar a conversar diretamente. E nós vamos, então, dialogar. Diálogo, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Conto com sua participação. Contamos nós com sua participação. Um grande abraço. Aguardamos suas perguntas. Olá, mais uma vez nos encontramos para dar prosseguimento ao estudo dessa obra que tem sido tão importante para nos ajudar, no crescimento do nosso ser, do nosso amadurecimento psicológico. E essa obra trazida pela veneranda Joana de Ângeles e através do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que ilustra tão bem a forma como devemos utilizar os recursos que temos à nossa volta, para o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. Então, nós estamos nesse momento identificados no capítulo 6, Chegamos ao capítulo 6 da obra. Esse capítulo que vem falar exatamente sobre isso, sobre a maturidade psicológica. E nele, a Joana divide em 6 subitens para nossa melhor compreensão. Ela vem falando sobre mecanismos de evasão, o problema do espaço, reconquista da identidade, ser e ter, observador, observação e observado, e o devir psicológico. Nessas divisões, onde a gente vai compreendendo e ajustando melhor esse entendimento de que a nossa maturidade psicológica depende muito do enfrentamento em que nós vamos vivendo de acordo com a forma como estamos situados, a maneira como vamos encarando as adversidades. E nesse primeiro item, quando ela discute esses mecanismos de evasão que vamos criando em nossa mente quando não suportamos muito bem certas vivências, e aí ela identifica-nos desde a infância. A nossa infância, ela tem uma importância muito grande na nossa vida, ela exerce ali uma influência em como nós vamos nos identificar psicologicamente. Não é definidora, mas exerce uma grande influência. Então, na infância, se somos criados por pais que estão sempre se adiantando em fazer o que a gente precisa, estão sempre suprindo as nossas necessidades, vai criando um ser um tanto dependente, um tanto mimado. Depende de que alguém resolva por ele, faça por ele. Retarda assim um pouco esse amadurecimento psicológico, porque ao chegar na idade adulta, essa criança que foi criada assim vai esperar que a vida, a sociedade, as pessoas também se comportem como seus pais, e não raro isso não acontece. E aí, muitas das vezes, contribui para que o ser não se desenvolva tão plenamente ou tão mais rapidamente, amadurecendo. E aí são adultos, tornam-se às vezes adultos com comportamentos absolutamente infantis ainda, ou infantilizados. Em contrapartida, tem uma outra parcela grande da população, da sociedade, que muito ao invés de serem mimados,
sofrem violências na infância. São crianças que passam por traumas, por pessoas embrutecidas, e isso não é indistinto de classe social, é a forma embrutecedora de lidar e de criar os seus filhos, né? É claro que a violência às vezes está muito presente em alguns bolsões, mas nesse sentido trata-se muito mais do seu núcleo familiar, a forma como os seus pais tratam. Existem pessoas que são abastadas e que tratam com frieza, com rudeza os seus filhos. Então é nesse aspecto que ela diferencia essas duas formas de educação, né, no nosso berço. São aqueles pais muito preocupados em suprir as carências e as necessidades, em contrapartida aqueles outros que são brutos e tratam com rudeza. E o ser, claro, que recebendo isso na infância, ele vai carregando marcas para a idade adulta. Mas ao chegar na idade adulta, é importante dissociar o que ele trouxe de bagagem nessa mesma encarnação, que é na infância. Por quê? Porque nós somos seres herdeiros de outras experiências. E Deus não nos situou em um lugar errado. Eu agora eu tenho tantos problemas de ajustamento porque meus pais me trataram assim, eu nasci num contexto muito difícil. Não, nós viemos e acordamos num contexto difícil porque faz parte da nossa trajetória. Deus nos situa no lar, junto com as pessoas que nós precisamos, que vão fazer parte desse amadurecimento psicológico. E às vezes o amadurecimento passa pelas dificuldades mesmo, né? Em vencer essas dificuldades. Que dificuldades? De não ter nada, de ter uma restrição muito grande, como também de ser abastado, de ter muitos recursos e também conseguir transpor essa facilidade para ser alguém amadurecido, para ter as responsabilidades. A gente nasceu para esse crescimento, né? Então, independente de onde nós estamos situados, nós devemos buscar esse acompanhamento psicológico de acordo com a nossa idade. Enquanto criança é aquilo que recebemos, mas depois, enquanto adultos, é aquilo que nós queremos para a nossa vida e devemos trabalhar para conseguir, para conquistar em nossa vida adulta, né? Que é estabelecer o trabalho, que é constituir às vezes uma família, que é ter, enfim. Então isso, o ser que não amadurece, ele vai ficar um adulto trazendo sempre aquele comportamento infantil, de birrinha, de não sei o que, coisas muito infantilizadas ainda. E infelizmente nós vemos muito à nossa volta. Às vezes nós somos assim, às vezes são pessoas que estão à nossa volta e às vezes nós educamos os nossos filhos assim. Por isso é importante a gente observar como nós somos, estamos e que exemplos nós estamos oferecendo para os que estão junto de nós. O problema do espaço é interessante situar nesse contexto, né? O problema do espaço. Que espaço? Nós fomos criados para ter uma liberdade, para sermos livres. E experiências de laboratório mostraram que se você coloca uma quantidade de ratos num determinado espaço, eles vão viver ali de acordo com aquele espaço. À medida que você vai colocando mais ratos, mais indivíduos, né, ali dentro daquele espaço, ele vai ficando cheio, saturado, vai criando um ambiente de estresse, vai criando um ambiente de perturbação. E se aumenta ainda mais a capacidade, a quantidade de indivíduos naquele espaço curto, onde mal dá para se mexer, vai irromper um quadro de violência muito grande, onde os ratos vão procurar sobrepor-se uns aos outros. Então, o que for mais forte vai sobreviver. Essa experiência a gente nota na nossa sociedade, na nossa vida. As cidades muito cheias, os lugares onde há um número populacional muito grande, a violência ela é muito mais presente, porque o ambiente suscita isso, já auxilia nisso. Então,
Vindo dessa experiência para nossa, na família, quando você resolve ir buscar criar o seu núcleo familiar, né, constituir ali uma família, e ele primeiro namora-se, ele primeiro se envolve com uma outra pessoa para poder criar e ter a vontade de criar aquele lar. E o espaço é fundamental para isso. Que espaço? O espaço psicológico. O ser imaturo, ele às vezes quer preponderar-se sobre o seu companheiro, sobre o seu cônjuge. E aí gera um estresse muito grande, que podem haver ali os tormentos, violências, separações, enfim. Por não respeitar esse espaço tão necessário que todos nós temos. Às vezes o nosso comportamento é eu quero que respeite o meu espaço, mas eu não respeito o espaço do outro. Eu vou e quero que tudo gire ao meu redor. Não raro, nós vamos precisar, na refrega mesmo, nas dificuldades, aprender a cada um respeitar um pouco do espaço do outro. Por quê? Porque nós precisamos de conquistar essa identidade que é nossa, que é própria. E quando nós perdemos essa identidade, a gente precisa de reconquistar, né? Porque é importante nós termos a nossa identidade, quem nós somos, nos situar bem, quem nós somos, o que a gente gosta, em que nível nós estamos. Às vezes a gente se preocupa tanto com eu não posso errar, eu não posso fracassar, eu não posso... que cria um estereótipo para si mesmo e às vezes acredita nele. O erro, o fracasso, isso vai nos acompanhar. O fracasso e as conquistas, elas andam par a par. Nós só conquistamos porque fracassamos muitas das vezes e aprendemos. Uma conquista, ela precisa de um esforço a ser empreendido. E nem sempre eu vou de primeira conquistar. Eu vou precisar, muitas das vezes, me esforçar, repetir, para poder conseguir determinado passo, determinado feito. E quando eu termino de fazer aquela conquista, eu vou precisar fazer outra, porque nós estamos num caminho da evolução, um caminho longo ainda. Então, se eu faço uma conquista agora, eu ainda preciso de outras tantas. Então, eu termino uma e vou lutar para outra mais adiante, assim sucessivamente. Então, o erro, o fracasso vai andar par a par, porque nós tentamos, não conseguimos, tentamos de novo, não conseguimos, tentamos de novo, conseguimos, avançamos. E aí vamos sucessivamente para outras conquistas, que ainda temos muitas pela nossa frente. Então, quando nós não nos situamos bem nisso e enfrentamos o fracasso, o erro como uma parede, como algo intransponível, nós nos perdemos. Às vezes, querendo que, eu não consigo, eu preciso que alguém que já saiba, que tenha mais força, que tenha mais pulso na vida, que vá à minha frente e eu meio que me escoro, me encosto naquele ser psicologicamente mais maduro para que eu vá junto. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque a minha conquista eu preciso fazer individualmente. As pessoas que estão à nossa volta, que representam um pouco mais de força, de compreensão, força que eu digo não é força bruta e física, mas força de enfrentamento da vida, mais fé, mais certeza, mais confiança, vão me estimular, mas não vão poder fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu é que vou ter que fazer essas conquistas. Eu é que vou ter que fazer esse entendimento de quem eu sou, em que nível eu estou. Tem um filme que eu me lembrei quando estava estudando esse capítulo que eu achei muito, muito oportuno. É um filme de 99, é um filme mais antigo, mas é um clássico, como todos os clássicos na série de filmes românticos, né? Aqueles filmes mais leves. É um filme chamado Noivo em Fuga, com a Julia Roberts e o Richard Gere. E nesse filme, a personagem da Julia Roberts já fugiu de vários casamentos, porque ela entra em pânico, se envolve, tem ali todo aquele momento de criar o relacionamento, mas na hora que vai efetivamente casar, criar naquele processo ali do matrimônio, ela entra em pânico, surta e corre, e foge. E aí
vira uma história conhecida, famosa, e ela vai, cada vez que ela foge, ela se fecha mais porque ela acha que aquilo vai acontecer e acaba acontecendo novamente, enfim. Mas qual é o ponto que é interessante nessa abordagem, da lembrança desse filme? É que tem um momento, tem uma cena onde eles estão conversando e o ator pergunta a ela assim: como você gosta dos ovos no café da manhã? E ela ri, ela fala assim: ah, mas como assim? Eu gosto de ovos, nem não me lembro qual é a primeira resposta que ela dá. Ele fala: não, quem gosta de ovos assim era o seu noivo tal, assim, assim. Não, mas eu gosto, não sei como. Não, quem gostava era aquele outro noivo, assim, assim, assim. Você nem sabe como você gosta dos seus ovos no café da manhã. Isso é emblemático, porque na hora ela foge, mas depois fica pensando. São essas coisas simples, a gente saber o que é que a gente gosta, como é que a gente gosta, e não responder como a gente acha que o outro quer. Eu sei que o outro gosta de determinado sanduíche, de determinada posição, de determinado filme, música, enfim. E aí quando fala, o que você quer fazer? O que a gente quer fazer hoje? Eu respondo de acordo com o que eu acho que ele queira. É um equívoco brutal. Porque eu estou fugindo de mim, achando que estou ajudando o outro ou achando que estou trazendo a paz mundial para dentro de casa. Não. O que é trazer a paz mundial para dentro de casa? Olha, eu gostaria de ver o filme tal, mas eu posso assistir tal outro com você, se você preferir nesse momento. Saber o que se quer, saber como se gosta, é o primeiro passo para nossa identificação. A gente não pode abrir mão disso. E às vezes a gente abre mão disso, achando que vai estar criando um ambiente melhor à nossa volta. Não estamos, a gente só está brincando de esconder as dificuldades. As dificuldades, elas não têm que ser escondidas, elas precisam ser enfrentadas, elas precisam ser experimentadas, né? Para que haja crescimento. Crianças educadas num ambiente onde ela escute, olha, eu gosto disso, mas se você preferir a gente pode fazer aquilo, ela vai ter uma herança da sua infância muito melhor, porque ela já vai crescer nesse contexto. Agora, quando ela cresce num ambiente onde as pessoas falam, mas não corresponde muito bem com aquilo que quer, essa energia de frustração, de insatisfação, ela está impregnada nesse ambiente, mas tem-se a falsa sensação de que está tudo bem, está tudo bem, como o lago na aparência, né? É aquele lago sereno por cima, mas embaixo aquele lodo, a primeira pedrinha que cai, ó, o lodo se faz presente, cresce e faz aquele alvoroço até depois criar ali uma nova, às vezes falsa sensação de harmonia. Então é importante nós termos as rédeas de quem nós somos. A nossa identificação, ela precisa ser conhecida por nós, para que a gente possa, independente da gente achar assim, poxa, eu queria estar tão melhor, e todos nós vamos querer estar tão melhor, mas nós ainda não estamos, porque faz parte da nossa fase de conquistas e de crescimento. Isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. Um outro aspecto é o ter e o ser. Nós fomos criados muito para essa coisa do ter que fazer certas conquistas materiais para que você no futuro não passe por tantas dificuldades. Às vezes o ser teve uma infância muito difícil, muito precária, e ele passa lutando para amealhar alguns recursos para que na sua idade já da madureza ele possa ter ali uma certa tranquilidade. Isso é importante realmente, a gente passa a nossa vida, né, fazendo ali as conquistas que são importantes pra gente. Mas não é só isso, isso não é o principal. Por quê? Porque a gente pode lutar e ter e de repente ir embora. Nós não podemos ficar presos a isso ou achar que a nossa satisfação vai vir de conquistas exteriores, da posse, né? A Joana de Ângeles, ela cita isso nesse capítulo, que é um jargão muito conhecido, né? O dinheiro não traz felicidade, mas pode ajudar a comprar. Ou o dinheiro não traz felicidade, mas te leva para chorar em Paris, né? É uma realidade, mas não é só isso, porque isso não pode naquele momento trazer ali algum refrigério,
mas a carência, se ela estiver estabelecida, vai continuar tendo. Você só tem um pequeno alento, porque o dinheiro, as questões materiais, elas servem para o progresso. É para isso que existem as riquezas, para alavancar o crescimento e o progresso. E elas não podem ser as condutoras da nossa vida, é o contrário, nós é que devemos conduzir o que temos, o que possuímos, ou o que precisamos possuir. E não o contrário, o desejo de possuir alguma coisa é que me motiva, é que me faz viver. Porque isso vai fazer com que eu não consiga experimentar um amadurecimento, porque nem sempre eu vou conseguir e vou ficar naquela luta de frustração, de dor e dificuldade por coisas materiais. Muitas das vezes o ser passa muito tempo assim, né? Muitas das vezes nós perdemos ou empreendemos muito tempo da nossa vida para essas questões materiais. Mas o ser é muito mais importante do que o ter, porque ter vai ficar. O ser é a conquista, é o que nós precisamos fazer. E independente de onde estivermos, nós vamos levar quem nós somos para onde for. Às vezes a gente foge da realidade, do contexto, querendo começar tudo de novo. E aí começa tudo de novo igual como era antes. Por quê? Porque mudou o exterior, mas por dentro, se eu continuo o mesmo, eu vou viver a mesma história, com personagens diferentes, num lugar diferente, mas eu vou encontrar quem eu sou. O outro aspecto que é talvez um pouco renegado, ou às vezes a gente não dá tanto valor a isso, é a questão da observação. Anteriormente, entendia-se que para ter uma observação precisava desses três atores, né? A pessoa, o objeto e o observador. Mas nós vamos compreendendo que nós não estamos separados. Eu, ao mesmo tempo que eu observo, eu sou observado. E eu estou dentro desse contexto do universo. Eu não fugir para poder só observar não corresponde à realidade. Eu preciso, ao mesmo tempo em que observo, entender que eu sou ator, eu estou ativo na minha vida, naquele contexto, com as pessoas que estão à minha volta, seja na família, seja nas relações sociais. Então, assim como a onda não é o mar, mas o mar também é a onda, eu estou constantemente observando, sendo observado e tendo ações nesse meio tempo. Em que isso é importante? É importante porque quando eu paro para fazer essa observação de mim mesmo, eu tenho a chance de notar e modificar. E isso traz crescimento. Isso faz com que a gente consiga separar um pouco. Eu agi assim por determinadas pressões, mas eu preciso aprender a agir de outra forma se eu quero um resultado melhor. Olha o ser mais consciente. Olha a forma de encarar um pouco mais consciente. Ao passo que, se não for dessa forma, a gente vai vivendo e repetindo e as mesmas situações, às vezes querendo um resultado diferente, mas fazendo as mesmas coisas, por pura falta de observação. Se observar que aquele comportamento está gerando certas consequências, a gente tem mais chance de mudar o padrão que já vem se repetindo, né? Então, essa importância de sermos observadores de nós mesmos. E às vezes a gente nos observa olhando, inclusive, o comportamento de outras pessoas, dizendo assim, aquilo ali não é legal, não vai ser bom, eu não devo fazer isso. Não é para julgar o que outra pessoa faz, mas sim para aprender com os outros tantos feitos. Porque nós somos seres únicos. E a forma como nós vamos enfrentando o que nós trazemos de outrora, do ambiente em que nós estamos sendo criados e vamos também criando, é o somatório único de quem nós somos, da nossa identidade. Nós somos seres completamente diferentes uns dos outros. Podemos estar em faixas semelhantes, mas nós somos únicos. E o que nos faz sermos únicos é a forma como nós vamos vivendo e fazendo as experiências, porque o princípio todos nós temos igualmente. Nós somos seres, filhos de Deus, amados por Deus. Nós somos filhos do amor. Então nós somos esses seres de muito amor.
Mas até que isso desabroche, seja assim, o que motiva a nossa vida, nós vamos precisar vivendo essas experiências para que a gente possa resplandecer. E aí é quando a gente vai conseguir chegar a essa maturidade psicológica, esse devir, pensar no que ainda vem e não ficar preso no passado. E aí, Joana, nesse momento do capítulo, Joana de Ângeles, ela volta ao que motivou o começo, né? São esses mecanismos de fuga que às vezes nós buscamos. A pressa de alicerçar-lhe o que é que faz com que o ser haja assim, faz com que muitas das vezes busque num passado próximo. Ah, mas era a forma como foi criado. E aí transfere para os seus pais ou para a sociedade as suas frustrações, dando uma desculpa. Não, mas eu hoje é porque na minha infância eu apanhei muito, é porque eu sofri muito na infância. Aí hoje é como se fosse a justificativa para tudo. Não é. Não é. Nós tivemos aquelas oportunidades, aquelas experiências ruins, ficaram no passado. E o que vem pela frente? E em razão de uma experiência ruim, não justifica que eu fique reproduzindo essa experiência ruim. É para o meu crescimento. As pessoas que despertam pensam e agem da seguinte forma: eu tive uma infância horrorosa. Meu dever é fazer com que os meus filhos tenham uma infância melhor do que eu tive, não dando coisas, mas dando o que é mais importante, que é a minha presença, que é a forma amorosa de tratá-las. E às vezes, mesmo não querendo, a gente reproduz. Teve uma infância ruim e reproduz isso com seus filhos. Ah, mas não queria que fosse assim. Não queria, mas como está transferindo para o seu passado, o presente acaba sendo essa reprodução do passado, apesar da gente não querer. Então, se não quer, não faz, né? Se não quer, não faz. A vida, ela é simples, mas a gente tem a capacidade de, às vezes, complicar muito a vida. A vida é simples, quem nos ensina isso é Jesus, nos mostrando que se em tudo na nossa vida a gente colocar o amor e pensar que eu gostaria de receber aquilo que é para eu dar, pronto, tudo fica mais simples. As carências, as dificuldades que nós trazemos, elas devem ser trabalhadas, enfrentadas e não como servirem como desculpas. Ah, mas é porque eu sou assim, eu não fui criado assim, eu não fui... Ué, não foi. E agora? E agora é como você acha que deve ser. É como de fato deve ser. Fazendo com o seu semelhante da forma como você gostaria de ter. E esse processo, esse fazer com o outro, porque a nossa vida ela deve ser sempre esse fluxo, né? Fluxo e refluxo. Eu dou e recebo. E no que eu dou, eu recebo também. Às vezes, quando esse fluxo não tá indo muito bem assim, eu só dou e não recebo, o ato de dar, quando você faz isso, compreendendo que aquilo ali que é bom, já te traz uma satisfação. E se o outro não corresponde, é o outro que tá com problema, que não tá correspondido. É o outro que tá com carências. E essas carências não vão ser preenchidas, porque elas precisam ter ressonância interna. O carente pode receber muito das pessoas à volta e não vai estar suprido, porque é carência interna. Mas se eu faço isso porque entendo que é o certo e que é bom, o ato de dar, de fazer, já traz o preenchimento interno, uma satisfação interna muito grande. Então a gente não depende que o outro retribua para a gente continuar tendo esse bem-estar e seguir e fazer. Não depende. E é curioso que às vezes a gente dá tão pouco e recebe tanto que aí essa volta fica sendo muito maior do que o fluxo. O refluxo fica sendo muito maior do que o fluxo. O que eu fiz foi tão menor do que esse tantão que eu tô recebendo de gratidão, de bem-estar, pelo ato de fazer. É lindo isso. E esse é o convite. É o convite para que a gente se torne cada vez mais maduros psicologicamente, dissociando o contexto que nós tivemos, as pessoas que fazem parte da nossa vida, e sim compreendendo que eu tenho as potencialidades internas todas de que preciso para ser feliz, para viver bem, para amar,
ser amado vai ser uma consequência natural, mas para amar. Então, que a gente possa aproveitar bastante das nossas experiências, principalmente as mais dolorosas, porque essas deixam marcas que devem servir para a gente querer não reproduzir, né? E simplesmente fugir não vai adiantar. Então, que as marcas que a gente traz do passado sirvam para o nosso crescimento futuro, para esse devir, porque tem muita coisa boa ainda para vir para a nossa vida. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo capítulo.